Vamos então ler as Escrituras Sagradas para prosseguir mais uma etapa, o governo do Espírito Santo na igreja. Também estamos falando do governo do Espírito Santo na empresa, que é a outra etapa, e de forma individual nessa semana, sobre o casamento, sobre o trabalho, sobre o relacionamento com as pessoas. Então, quem anda no governo do Espírito Santo vai ver muitas pessoas sendo mudados ao seu redor. Então vamos ler a Bíblia Sagrada para prosseguir esta ministração. Romanos, que vai ser feita a leitura, no capítulo 12, a partir do verso 17 até o 21. Romanos 12, a partir do verso 17 ao 21. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todas as pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: do Senhor Deus é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça desta pessoa. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Pode então assentar e as palmas para exaltar ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, então, mais uma etapa do governo do Espírito Santo na igreja, e principalmente nessa etapa, como ele deve ser o governador da nossa vida individual. Por quê? Porque quando ele está nos governando, individualmente vai ocorrer algo impressionante, que é ele tocar nas pessoas que nos envolvem, até inimigos. Por exemplo, se você é um cristão, mas ainda tem obras da carne, que está lá relatado em Gálatas: inveja, ódio, idolatria, porfia, divisão, contenda, rebelião, dissensão, divisão. Se tiver obras da carne, não há como o Espírito de Deus te usar para atuar em outras pessoas. Você pode ser até um crente, aí você vai tentar dar o conselho da palavra, falar do amor de Deus para a pessoa, mas aí você vai simplesmente dar o seu testemunho da palavra, e você vai notar que haverá uma resistência grande das pessoas, do familiar, até dos inimigos, vão tentar até te retalhar. Você não vai ser um condenado, você pode ser um salvo, porque tem Jesus, porque todos que têm Jesus alcançam salvação pela graça. Mas para alcançar outros, para ter avivamento, para Deus fazer a sua obra, temos que andar no Espírito, ou seja, ter os frutos do Espírito Santo. Então, quando você fala: ó Espírito de Deus, governa minha vida, meu casamento, meu relacionamento com as pessoas, eu quero não mais ter obras da carne, que é inveja, ódio, divisão, rebelião, eu quero o fruto do Espírito, o amor, que é o amor ágape, o gozo, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão. Então, no momento que você começa a ter os frutos do Espírito Santo, o Espírito de Deus te governando, vai ocorrer então que as pessoas ao seu redor, seja inimigo, seja qualquer pessoa, você vai beneficiá-los. Se o inimigo te magoou, você o abençoa. Se alguém te retalhou, você vai perdoar. Mas vai ocorrer espiritualmente que Deus amontoará brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas. Você não vai ver as brasas vivas, porque isso é um princípio literal. Essas brasas representam o Espírito de Deus convencendo a pessoa. Então, se tem um inimigo que te odeia, mas você está com o fruto do Espírito Santo, as brasas vão em cima da cabeça daquela pessoa, ele vai ficar incomodado. Se ele está te odiando, Deus vai falando com ele que ele está errado, que ele está agindo negativamente, até que ele chora e quebranta e vem te procurar pedindo perdão, vai te honrar. Veja bem que isso ocorreu com Esaú e Jacó, que eram dois irmãos que ficaram inimigos, mas Esaú era mesmo um homem que ficou sanguinário para matar o seu irmão, mas Jacó virou príncipe de Deus. Deus mudou o nome dele para Israel,
Deus mudou a ele lá no Peniel, ou seja, no confronto face a face com Deus, o caráter dele foi mudado. Ou seja, ele passou a ser uma pessoa transformada no amor de Deus. Então o que Israel foi fazendo? Ele foi mandando presentes para o seu irmão, desejando o melhor para ele, que queria até matar Israel, que era Jacó anteriormente. E quando eles encontram, eles se abraçam, choram um no ombro do outro e restituem o amor familiar. Mas por quê? Porque Deus colocou brasas vivas do altar de Deus na cabeça de Esaú, porque ele já vinha com 400 homens para matar o seu irmão, que havia pego a sua primogenitura. Mas na hora que eles encontram, o ódio acabou, foi lágrimas e perdão. Então isso que Paulo também escreve, quando a pessoa é governada pelo Espírito Santo, é exemplo de Esaú, é o melhor exemplo de Jacó, que virou Israel, que o irmão Esaú tornou inimigo, Deus colocou brasas na cabeça daquele homem chamado Esaú, e ele, daquela valentia, daquele ódio, tornou um homem que chorou e pediu perdão ao seu irmão. Isso é o governo do Espírito Santo. Então quando você está com um problema conjugal, não adianta simplesmente você só querer conversar ou falar, mesmo sendo cristão. Você tem que ter os frutos do Espírito de Deus. Cada vez mais o amor, o gozo, a alegria, o domínio próprio, o Espírito de Deus te dominando. Por quê? Porque ele vai te usar para beneficiar as pessoas ao teu redor. As pessoas vão se quebrantar. Pode ser o problema que foi antes, adultério, briga, divisão, filho no vício, seja o que for. Deus vai usar você para as brasas vivas ser colocadas na cabeça do próximo, até do inimigo. Isso que está relatado na Bíblia. Mas isso só ocorre se o Espírito Santo estiver te governando. Pastor, mas eu já batizei, eu sou cristão. Mas o Espírito de Deus está te governando mesmo? Ou as obras da carne ainda aparecem? Revolta, ódio, vingança, murmúrio, reclamação, tudo isso é obra da carne. Mas no momento que você ora, santifica, consagra, o Espírito de Deus vai te dominando. E o governo, de forma individual, produz isto. Se você não consegue observar isto ainda, então não tem ainda o Espírito de Deus total domínio na sua vida. Não quer dizer que você não é crente, nem cristão, nem não é um salvo. Nós estamos dizendo sobre o Espírito de Deus te usar para o avivamento. Porque a salvação, aceitou Jesus, crê, é um salvo. Agora, galardão, ser usado, ser de avivamento, é o Espírito de Deus te dominando. Mas é o nível dos 3 tipos de ser humano. Paulo escrevendo lá em Coríntios, foi até já mencionado, Deus observa 3 seres humanos na terra. Deus não faz distinção de raça ou classe, não faz acepção de pessoa. Mas o Senhor fala que tem o ser humano natural, que para o ser humano natural as coisas de Deus é loucura. Tem um ser humano carnal, que é o menino na fé, aquele que converte é um salvo, mas ainda ele fica com a raça adâmica ainda dominando, ainda sente ódio, revolta, amargura, é um cristão, mas ainda a mente adâmica está dominando. E tem um cristão espiritual, que tem a mente de Cristo. Esse sim é que Deus quer que cheguemos, o homem espiritual, aquele que é dominado pelo Espírito Santo. Então quando chega nesse nível, você nem precisa muitas vezes nem falar nada. Se você, por exemplo, observar uma passagem que tem em Pedro, muitas situações são realizadas até sem palavra. Se você tiver aí a Bíblia, abra para você ver depois, em 1 Pedro 3, que diz aqui que as mulheres, em obediência à palavra de Deus, pelo testemunho de andar no Espírito, estamos lendo a Bíblia de Jerusalém, vão ganhar os esposos até sem palavra. Então veja que isso aqui é uma declaração do Espírito de Deus, porque Pedro fala sobre o enfeite das mulheres, o pó das mulheres. Por quê? Porque Pedro não ficava a valorizar a aparência humana, porque muitas vezes a pessoa fala, não, dê aí uma produção para melhorar a face, para melhorar o cabelo, para ver se melhora lá o amor. Isso aí é o amor eros. Mas Pedro estava dizendo, não, se tiver o domínio do Espírito de Deus, não é pelos enfeites que vai mudar o homem ou a mulher, pode até ter, mas é
as brasas vivas que vão ser colocadas na cabeça das pessoas que vai mudar. Logicamente a pessoa não vai ficar cheirando cebola todo dia, a mulher tudo desmantelada. Não, até o Espírito de Deus dominando a pessoa, o fruto do Espírito Santo é harmonia, paz, alegria, gozo, satisfação. Mas o fundamento é andar no Espírito. Em questão de relacionamento, por isso que quem quer se casar tem que ter o governo do Espírito de Deus, que muitas coisas não adianta falatório, nem contender, mas as brasas vivas vão estar na cabeça da pessoa para o convencer de algum erro, de algum engano, para entrar tudo em harmonia. Esse é o governo do Espírito de Deus no casamento da vida individual, como na igreja, como na empresa, que é os 3 níveis que estamos falando para consagrar e jejuar para o Espírito de Deus dar a palavra final. Mas o que mais te importa muitas vezes é a sua vida individual. Por quê? Porque se você consegue ter o governo do Espírito de Deus na sua vida, facilmente a igreja terá o governo. Porque a reunião de pessoas governadas pelo Espírito de Deus é muito mais fácil. E melhor ainda numa empresa, que aí então você vai ver que tudo prospera, tudo enriquece, porque serão decisões sábias vindas de Deus. E o fundamento é este: você deve estar atento como que está a sua vida no relacionamento. Então você deve falar: Espírito de Deus, eu não quero agir do meu eu ou da minha fala simplesmente, eu quero ter os frutos do Espírito de Deus para o relacionamento. E aí o Espírito de Deus vai te governar. Então tem situação que nem palavra precisa. Só de você estar presente no meio da sua família ou de pessoas, nem palavra vai precisar, porque a unção exala um cheiro agradável de Deus. E as brasas vivas vão na cabeça da pessoa. Você faz aí uma análise, enxerga aí, imagine aí uma fogueira, ou brasas vivas, aquele fogo, aquelas brasas vermelhas. Dá um exemplo para você ver, coloque lá algo combustível, logo pega fogo, queima tudo. Então essas brasas é um simbolismo da unção de Deus sobre a pessoa. Está na cabeça da pessoa ódio, revolta, vício, adultério, engano, idolatria. Então você está na unção, aquelas brasas vão queimando tudo isso. Logo a pessoa vai sair da religiosidade, de servir demônio, de opressão, mas depende como que você está andando no Espírito. Então muitas vezes nós somos a barreira para Deus, para não estar atuando em outras pessoas, porque nós estamos só dando o nosso testemunho de cristão, que cremos, que servimos, que temos Jesus. Mas nós temos que saber que o outro nível é andar no Espírito. Só ser cristão pode ser menino na fé, e menino na fé não leva a ter brasas vivas na cabeça dos outros, mas quem anda no Espírito leva a chegar nesse nível a uma grande conversão. O governo então do Espírito de Deus no casamento é fundamental, ou na família, porque se um tiver no Espírito, logicamente os outros vão ser tocados por Deus. Vai ficar aquela incomodação na mente das pessoas. Eu errei, tem algo errado, magoei alguém, e a pessoa vai arrependendo, vai se esvaziando e vai tendo harmonia, porque o que causa o mal é as obras demoníacas, e o que causa o mal é a raça adâmica caída, obras da carne. Mas se isso tudo vai sendo anulado pelo Senhor, a harmonia virá, com certeza. Por isso que quando a igreja anda no Espírito, não tem mais rebelde dentro da igreja, divisão, pessoa murmurando ou rebeliando. Por quê? Porque as brasas vão cair na cabeça das pessoas. O Espírito de Deus vai convencer: meu filho, você está rebelde, você está agindo nas costas das pessoas, e está agindo com obra de carne, de rebelião. E antes da pessoa fazer qualquer coisa, que sai da mente dele. E ele fala: Senhor, quase que eu errei, quase que eu escorreguei. Mas Deus precisa então de uma igreja governada pelo Espírito Santo. Então hoje a oração visa esse propósito, que venhamos cada vez mais falar: Senhor, não quero tomar posição de obras da carne, eu quero ter os frutos do Espírito de Deus, e eu quero ter esta obra de as brasas vivas estar nas cabeças das pessoas, para os convencer da verdade. Mas você mesmo já tem que estar andando no Espírito,
para isso ocorrer. Então esse é um fundamento de como ter um bom relacionamento. Andar no Espírito é ter um bom relacionamento. Não é simplesmente ter dinheiro ou dar tudo que a família quer. Tem pessoa que fala, para ter uma família, uma esposa agradável, tem que dar tudo que ela quer, tem que dar tudo para os filhos, agradar todo mundo, com dinheiro, com bens. Quanto mais as pessoas recebem, mais elas querem, nunca estão saciados. Então não é o dinheiro, fosse assim, quem era rico e milionário não tinha problema amoroso nem familiar. É os que mais têm drogado e é os que mais separam e adulteram e têm divórcio. Então se fosse o dinheiro, resolveria tudo, mas o que resolve é o fruto do Espírito de Deus, que harmoniza tudo. E então vamos orar hoje, para termos esse nível de unção. O governo do Espírito Santo na nossa vida individual faz brasas vivas ir na cabeça das pessoas para os convencer da verdade, mas primeiramente nós. Então essa é mais uma etapa do governo do Espírito Santo. Então o jejum de 21 dias é para esse objetivo. Senhor, eu estou consagrando, estou orando e eu quero isso na minha vida. Agora, se você não está envolvendo, não está consagrando, então infelizmente você vai só ouvir a mensagem. Mas se você falar, pastor, então eu quero para mim, eu não aceito mais sofrer, padecer, eu quero mesmo o governo do Espírito de Deus na minha vida amorosa. Então você terá vitória abundante, com certeza. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, igreja. Fique de pé, vamos clamar a Deus, porque